Boa tarde, gente. Estamos começando nesse novo ano, depois de um recesso aí de uns 15 dias a 20. Então, vamos dar uma relaxada para começar a leitura do texto e procurar acalmar a mente e aliviar nossa tensão de todo esse mundo confuso que a gente experimenta no dia a dia. Então, vamos começar com 10 respirações, inspirando e expirando. Vamos inspirar o instante santo e expirar amor. Isso seja bem claro na nossa atitude de inspirar e expirar. Eu inspiro o instante santo e expiro o amor. 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 Inspiro o instante santo. Respiro. Que a paz esteja conosco nesse instante santo. A Márcia vai ler uma oraçãozinha de introdução agora. Muito bom. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Agora a Ana vai dar início à leitura do texto. Então, nós pedimos então ao Espírito Santo que esteja conosco nesse estudo, que nos guie, para que possamos aprender todas as lições que precisamos aprender, para que possamos liberar o pensamento equivocado que está em nossa mente e sermos verdadeiramente felizes, sendo verdadeiramente úteis ao plano de Deus. Então, gente, boa noite a todos, e é muito bom estarmos aqui de volta, iniciando o 2025. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 4. O nome do capítulo é As Ilusões do Ego. E hoje o nosso tema é a seção 5, cujo título é A Ilusão do Ego Corpo. Então a gente vai proceder como sempre faz, né, lendo de 2 em 2 parágrafos e comentando. Então vamos lá, parágrafo 1. Então o título é A Ilusão do Ego Corpo. Parágrafo 1. Todas as coisas cooperam para o bem,
Não existem exceções, exceto no julgamento do ego. O ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência, e não é esse o modo de uma mente equilibrada manter-se coesa. O ego é levado a maior desequilíbrio ainda, porque mantém a sua motivação básica à parte da tua consciência e eleva o controle, ao invés da sanidade, à predominância. O ego tem toda a razão para fazer isso, de acordo com o sistema de pensamento que lhe deu origem e ao qual ele serve. O julgamento são, inevitavelmente, seria contra o ego, e tem que ser obliterado pelo ego no interesse da sua própria autopreservação. Parágrafo 2. Uma das principais fontes do estado de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, lembrando que é P maiúsculo, porque são pensamentos de Deus, são inaceitáveis. Deixa eu só subir aqui. Então, deixa eu voltar ao início do parágrafo 2. Uma das principais fontes do estado de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego, porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Assim sendo, o ego ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Tenta, portanto, não só esconder os impulsos, entre aspas, inaceitáveis do corpo, mas também os pensamentos de Deus, porque ambos são ameaçadores para ele. Estando preocupado primariamente com a sua própria preservação diante da ameaça, o ego os percebe como o mesmo. Percebendo-os como o mesmo, tenta se salvar para não ser varrido para longe, como certamente seria na presença do conhecimento. Então, a gente retoma lá o primeiro, para que a gente possa fazer os comentários. Então, está aberto a comentários. Fica bem claro aqui, né, a chamada de Jesus para a gente fazer o discernimento entre as duas partes, entre o ego e o espírito. A gente está tão envolvido, a gente não consegue discernir o que é a gente dentro desse imbróglio, né? A gente está tão identificado com o ego e com o corpo, né? Que o ego, o corpo e a mente condicionada a trabalhar para o ego e para o corpo. Isso foi ensinado a gente. Na verdade, a gente não tem culpa. Foi ensinado, desde que não teve nenhum professor da gente, até hoje, nem pai, nem professor, nem nada, ensinou essa distinção. Nem ensinou o que é o presente. Ninguém ensinou o que é agora. Eu tenho 74 anos, 73. Estou quase que eu passava batido. Mas você vê, ele aqui está ativando a gente para fazer esse discernimento entre o amor e o medo. Parece, são duas configurações, né? São dois sistemas. É como se a gente tivesse trabalhando num sistema só. Como se só existisse um, né, Gustavo? É, como se só existisse um. É como se a gente tivesse assim sendo manipulado por um sistema. Aliás, tem muita gente que diz que realmente é isso que acontece.
Existe algo manipulando a gente. Que é a nossa própria mente, né? É, Que é a nossa própria mente equivocada. mas é um sistema, é a nossa. Isso envolve todas as mentes equivocadas. Pois é, que no final é uma mente só, que pensou equivocadamente, né? E É, criou a ilusão dos fragmentos, como se fossem, cada corpo tivesse uma mente dentro. exato. Na verdade, é uma única mente equivocada. Na verdade, é uma mente única, e parte dessa mente pensou a parte de Deus, né? E aí sentiu medo, como Jesus explica aqui no texto, né? Sentiu medo e projetou para fora, projetou a forma, né, para se esconder de Deus. É uma mente só projetando mundos diferentes, mas sempre no mesmo sistema. E ele fala aqui, né, todas as coisas cooperam para o bem. Essa frase ela é muito interessante, né? Todas as coisas, essa afirmação de Jesus. E olha que vem de Jesus, né? Ele fala, todas as coisas cooperam para o bem. E se a gente estiver na presença, a gente vai perceber isso, né? Mas se a gente estiver distraído na ilusão, a gente não vai perceber, né, que todas as coisas cooperam para o bem. E ele fala, não existem exceções, exceto no julgamento do ego. E quando a gente está na mente equivocada, na mente separada, a gente acha que as coisas não têm, que elas estão por conta própria, né? Que existe o mal, que existe o bem, tem coisas que levam para o mal, tem coisas que levam para o bem. Então a gente está nessa divisão aí, nessa dualidade do bem e do mal. Mas ele fala, todas as coisas cooperam para o bem. E quando a gente está em sintonia, no estado mais devocional, a gente percebe que realmente tudo se arranja de forma harmônica, de forma que ninguém perca nada, né? Quando a gente entrega para o Espírito Santo e confia, e solta, né, e deixa ele guiar, a gente vai percebendo como que tudo se resolve. Às vezes é uma situação complicada que a gente entrega, e ele resolve de uma maneira tão incrível, né? E aí a gente percebe que ninguém perdeu nada daquela situação. Ali tinha uma situação, às vezes, de conflito, de confrontos, etc. E na hora que a gente entrega e solta, ele arranja tudo. No final, todo mundo é contemplado e ninguém sai perdendo. É impressionante, né? Como que a verdade é, né? O que é a luz, né, na nossa mente. É. Então, a Até os gente... milagres são naturais, né? Sim. E a gente percebe esses milagres naturais se a gente estiver em presença, né? Senão eles passam e a gente não percebe, né? E ele fala, o ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência. Isso aqui, gente, eu achei muito... É uma ideia que, sim, uma ideia que, bom, gente, eu nem tinha noção disso, né, que o ego, ele controla o que faz parte da consciência. Ele estabelece o controle da mente, permitindo ou não permitindo o que pode vir à consciência. Evidente que ele não tem controle absoluto, porque ele não é toda a mente, né? O ego ele é apenas uma pequena parte da mente que pensou equivocadamente, mas a mente é de Deus, né? Quem criou, né? A mente é o próprio Deus. Quem criou esse pensamento, mente, é o próprio Deus. Então, por mais que o ego exerça controle sobre o que pode vir à consciência ou o que não pode, ele não consegue controlar tudo, que as coisas passam, né? A luz chega, a luz está aqui. Qualquer espaço que ela perceber, né, que o Espírito Santo percebe, a luz vem à nossa consciência. Então, ou então a gente sai dessa consciência aqui e entra na consciência da luz, da consciência expandida. Então, por mais que ele exerça controle, e ele tem um motivo para fazer esse controle, né, porque ele quer se perpetuar, ele não quer que a gente acorde do sonho, ele quer que a gente continue
favorecendo a divisão, né? Ele quer que a gente continue trabalhando pela divisão, pela separação, porque é isso que garante que esse pensamento equivocado se perpetue. E aí ele fala aqui no final, o julgamento são, inevitavelmente seria contra o ego e tem que ser obliterado pelo ego no interesse da sua autopreservação. Então o ego estabelece todo esse controle para não permitir que o julgamento são, o que é o julgamento são? O Filho de Deus é inocente, ele nunca pecou, né? Deus é meu pai, eu sou seu filho amado. Esse é o julgamento são. Então o ego ele tenta obliterar isso para que a gente não reconheça, não se reconheça como filho de Deus. Essa é a batalha do ego. Então, é importante que a gente lembre disso. Todas as coisas cooperam para o bem. Se a gente estiver presente, a gente vai perceber isto, esse movimento. Né? Fala, Gustavo. Parece uma coisa partidária, né? Eu estou me sentindo na Venezuela. Esses dois partidos querendo manter o controle a todo custo, por cima de pau e pedra, obliterar Deus. Só que assim, o ego luta contra Deus, mas Deus nem sabe que o ego existe. Nem sabe. Então... E o pior é que a gente, no meio desse imbróglio, a gente está... Foi ontem que eu estava lendo, eu acho que foi um mestre falando, eu acho que foi Osho. Ele fala assim, nossa situação é muito difícil, porque a gente está entre o animal e o divino, e a gente está num processo, a gente não sabe nem onde está. Se você der para trás, você cai para o animal, e você tem medo de ir para frente, você tem medo de Deus. Sim. Isso que é uma situação muito difícil. É muito difícil. É um dilema, né? Mas o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a solucionar esse dilema. Ainda bem que nós temos essa presença. Tem uma falha no esquema do ego. É isso aí. Olha, isso eu me inflamo quando eu falo sobre isso, porque, para mim, a falha do ego é o instante santo. O ego quer tornar o tempo sem quebra, entre passado e futuro, sem presente. E o instante santo quebra o tempo do ego. Hoje eu estava assistindo um vídeo, apareceu no meu algoritmo aí no meu YouTube, da Oprah, não sei o sobrenome dela, não sei dizer, e o Eckhart Tolle. Ela entrevistando ele sobre um dos livros dele, A Terra e o Propósito da Vida. Esse livro eu não conheço. Eu li O Novo Mundo, O Despertar da Nova Consciência, não sei se é sobre esse, o nome em inglês. É a Nova Terra que ele escreveu, né? A Nova Terra, tá. Eu vou pesquisar esse aí depois. E isso aqui aí... para nós, fazendo uma parte, Márcia, disse que Eckhart Tolle foi aluno e professor do curso similar. Sim, o Eckhart Tolle, E o tempo que eu assisti, ele falou, na verdade, do que vocês estão falando aí, do instante santo, porque ele falou que uma dos maiores aliados do ego é a gente não querer estar no momento em que a gente está, né? É a resistência a qualquer coisa. Está no passado ou no futuro, esse que é o aliado do ego, né? Exato, e o instante santo, ele vem a ser permitir o que está acontecendo que aconteça, né? Que é o que está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem. Não importa o que está acontecendo, a nossa mente se aquietar no lugar em que ela está, no fato que está acontecendo, seja o que for, e não resistir a nada. Porque quando começa a resistência, começa a vontade de querer mudar as coisas de alguma forma. Aí entra o ego em ação. Essa não ação vem a ser esse permitir que cada coisa seja o que ela
está destinado a ser, é capaz de provocar esse instante santo, porque quando a gente não resiste a nada, quando a gente permite acomodar no coração a tormenta, o caos, vem a ser a ausência do ego, né? É como eu comecei a sentir quando vocês falaram. Eu no começo do texto, eu estava perdida com o que estava sendo falado. Vocês foram alinhavando aí e me veio essa sensação, assim, né? Porque qualquer julgamento que se faça em relação ao que está acontecendo não é um julgamento são, é um julgamento do ego. E o desequilíbrio dele é a gente ficar querendo colocar cada coisa em algum lugar diferente, quando na realidade maior fonte de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Então, no que a gente se aquieta e permite os pensamentos de Deus neste corpo que a gente está, tudo vem a se desmanchar, que é o instante santo, né? Não sei, assim eu interpretei, não sei o que vocês acham. Mas é isso, o instante santo é essa falha da mente egóica. É a falha do pensamento. Você veja, para mim é bem claro isso. A falha pausa no acontece, tempo, né? É a pausa no tempo. olha como acontece a falha. A falha acontece entre o pensamento que você passou e o que ainda não chegou. Tem um vácuo aí. O budista chama isso sunyata, o vazio. Não tem. Tem um delay entre o pensamento que passou e o que ainda não chegou. Esse é o instante santo. E olha o que ele diz Esse assim, ó. É o jardim do Éden, como diz Osho ontem nesse texto. E esses pensamentos são inaceitáveis para ele, né? Porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Assim, sendo o ego ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. Que aí está a nossa mente, né? Né? Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Então, porque os pensamentos de Deus foram criados por Deus, né? Como é que o ego pode ter poder sobre eles, né? Não tem nenhum poder sobre eles. Ele pode obliterar esses pensamentos na nossa mente, mas ele não pode nada contra os pensamentos de Deus. Porque ele traz a argumentação, né? E aí a gente embarca na ladeira abaixo, né? A gente se distrai com as argumentações dele. Esse espaço entre um pensamento e outro é o eterno. E o eterno não sabe nada a respeito do ego. Sim. Porque não existe, simplesmente porque não existe. O pensamento egóico está tapando simplesmente a eternidade em nós, que está ali entre um pensamento nosso que passou e o que ainda não chegou. Se a gente está numa compulsão mental, por exemplo, o sofrimento tem muito disso. Sofrimento é um pensamento colado no outro, coladinho, você não faz distinção, você olha assim, não tem separação entre o pensamento que passou e o que ainda veio, é tudo junto. Então, você entra em paranoia. Você só fica na superfície, né? Você não consegue sair dali. Uhum. E o instante santo é aquela espada no tempo. Essa é a pausa. Eu estava tentando entender aqui, né, que ele diz que ele tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis do corpo, mas também os pensamentos de Deus, porque ambos são ameaçadores para ele. Aquela sensação, assim, de que quando está tudo insuportável, a gente vai tendo, não sei se é essa interpretação, que a gente vai, daqui a pouco não aguenta mais, aí a mente diz, chega, eu não quero mais, né? Ele não permite que chegue nesse lugar, porque ele dá uma melhorada, né? Dá uma melhoradinha, daí assim, não tá tão ruim assim, dá para continuar, né? Dá para continuar por aqui. Sim. Ele vai negociando para ele poder não perder a
A tua mente, porque perpetuação, né? Para ele não ela é tão, ameaçar isso. ela é tão poderosa que no momento em que ela decide pelo Espírito de verdade, ele sabe disso, né? Mas não quer, ele não sabe onde é que vai, né? Porque ele é só essa loucurada. Mas ele sabe que ele perde a gente com essa decisão. E aí não deixa que a gente decida. E ele confunde o corpo com o pensamento de Deus, igual ele fala aqui, né? Ele não faz discriminação entre o corpo e o pensamento de Deus, porque esses impulsos inaceitáveis, é isso aí que você falou, e é também o fato do corpo também servir ao Espírito Santo. Então, o ego não tolera isso, né? Então, ele confunde os dois, mas ele se esquece que nós temos o poder de escolha. Então, o nosso poder de escolha é que o ameaça, né? Porque a gente pode escolher deixar o corpo a serviço do Espírito Santo somente, né? Que essa é a escolha lúcida que a gente é capaz de fazer. A gente pode escolher, na nossa mente, permitir só os pensamentos de Deus. Nós podemos escolher isso. O ego não manda na mente. O sonhador do sonho, ele tem que lembrar que o pensamento equivocado é apenas um pensamento, mas existe a mente certa, né? Que ele pode olhar para ela, que é a guiança do Espírito Santo. Então, nós temos esse poder de escolha, né? O ego não está no controle. Ele tenta estar no controle, mas nós estamos acima do ego. Nós, como mente, né, como sonhador do sonho, né, a gente pode acordar para isso, nós estamos acima do ego, a gente pode escolher estar sonhando e pode escolher acordar, pode escolher continuar no sonho, pode escolher acordar. Então, o ego, ele fica muito frenético, porque ele sabe que a gente pode escolher, então ele fica cada vez mais frenético na medida que ele percebe que ele está correndo mais risco. E aí ele tenta fazer esse controle da mente justamente para ele não ser varrido do mapa, né? Porque se a gente estiver na mente certa, se mantiver na mente certa, o ego não tem mais espaço na nossa mente. Esse pensamento, ele é desfeito na nossa mente. O ego é um combo de pensamentos, né? Conceitos, preconceitos. É um combo dessas coisas que você põe o nome, ego. Naquele filme Matrix, isso é bem claro, né? Nas duas pílulas, né? Tem a azul e a vermelha. Qual é a que você escolhe tomar? Pois é. Então, a gente tem que lembrar que nós temos o poder de escolha. E nós temos o Espírito Santo nos orientando nisso aí. Então, é só a gente escolher. Podemos ir para o 3? Vou ler, então. Parágrafo 3. Qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. No entanto, essa confusão é essencial para o ego, que julga só em termos de ameaça ou não ameaça a si mesmo. Em um certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é pelo menos lógico, já que, de fato, a ideia de Deus o dissipa. Mas o medo do corpo, com o qual o ego se identifica tão intimamente, não faz absolutamente nenhum sentido. Parágrafo 4. O corpo é o lar do ego por sua própria escolha, pela própria escolha do ego. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento. Gente, desculpa que eu esqueci de rolar. Estou aqui no 3. Estou aqui no 4. Deixa eu voltar aqui no início do 4. O corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que tu não podes ser de Deus. Essa é a crença que o ego ansiosamente promove. Entretanto, o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como bom o suficiente para ser o seu lar. Então, ao mesmo tempo que ele ama o corpo, ele odeia o corpo. Linha 5. É aí que a mente passa a ser, de fato, aturdida. Apesar do ego, gente, aqui ele bota um dilema da mente, é bem interessante. Aí ele fala, na linha 6.
Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la, a mente, tá? Por conseguinte, a mente pergunta, entre aspas, aonde posso ir, então, em busca de proteção? Ao que o ego responde, entre aspas, volta-te para mim. A mente não sem causa lembra ao ego, deixa eu subir mais um pouco. A mente não sem causa lembra ao ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo. Portanto, não faz sentido ela se voltar para ele, né, para ele, ego, em busca de proteção. O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica dele, né? Ele oblitera a questão da consciência da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida, porque não pode ser colocada. Então, é bem interessante isso que ele, né, essa narrativa aqui desse parágrafo 4, né, que o corpo é o lar do ego, pela escolha do próprio ego. Então, ele acha que essa identificação é válida, ele se sente seguro com essa identificação, porque o corpo sendo vulnerável, né, que o corpo adoece, o corpo morre, etc., o corpo pode ser ferido, né, na nossa crença, né? Então, essa vulnerabilidade do corpo é o melhor argumento do ego de que nós não somos o Filho de Deus. Porque se Deus é eterno, né, e perfeito, como é que um corpo que se machuca, que morre, né, que estraga, como é que ele pode ser o Filho de Deus? Né? Então, esse é o trunfo dele para falar que nós não somos o Filho de Deus. Ao mesmo tempo, ele odeia o corpo, pois não pode aceitar o corpo bom o suficiente para ser o seu lar, né? Porque o corpo morre, né? Então, como é que o ego vai se eternizar se o corpo morre? E aí, deixa eu ver como é que está aqui a historinha. E aí a mente fica confusa, né? Bom, então, onde que eu vou? O que eu vou fazer, né? Aí ela fala, apesar do ego dizer que ela realmente é parte do corpo, e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Então, ao mesmo tempo que o corpo ele é valioso por ser vulnerável, né, e provar que ele não é filho de Deus, ele também é negado, né, como lar do ego, e aí a mente fica sem proteção. E aí ela fala, então, assim, como ela se sente perdida, ela pergunta, mas e aí, né? Aonde posso ir em busca de proteção, ego? Aí o ego fala, então volta para mim. Mas só que ele negou o corpo, né? Ele, ao mesmo tempo que ele aprova o corpo por ser vulnerável, ele também nega o corpo como lar. Então, falou, então como que eu vou em busca de proteção se você fala que o corpo não pode me proteger? Aí ele vai lá e faz o quê? Ele varre essa questão da consciência, ele tira a questão da consciência, ele não deixa essa questão vir à consciência. A questão é, aonde posso ir em busca de proteção? Então, ela não estando na consciência, ela não pode ser feita, essa questão não pode ser feita, não pode ser levantada. E aí ele, né, ele usa dessa artimanha. Mas aí depois, no parágrafo 5 em diante, Jesus faz o desfecho disso aqui, né? Ele dá orientação para esse dilema aqui da mente, né? Que ela não pode encontrar abrigo no corpo, então onde ela vai procurar abrigo, né? Se o ego é identificado com o corpo. Então o ego não é o protetor dela, se ele é identificado com o corpo. Então onde ela vai procurar abrigo? Obliterar a questão da consciência da mente é o último recurso do ego, porque ele sabe que ele ali vai morrer. Porque se você tem consciência da consciência do ego, surge uma nova personagem, um novo personagem, no caso, que é o observador. O observador do ego. E o ego não tinha isso. Para ele isso não existia. Ele imperava livre, né?
quando surge um observador, que é a consciência da consciência do ego, surge algo que observa ele, mas não é obliterado por ele. É o instante santo. Que é o nosso poder de escolha, né? Aí você pode escolher. Sim. Aí você sabe também que todas as coisas cooperam para o bem. Sim. Só aí, nesse caso, quando você é o observador, quando você é a consciência da consciência do outro. E é isso. E que faz a escolha certa, tudo coopera para o bem. Né? Se escolhe a mente certa, tudo coopera para o bem. Não tem tempo ruim, milagres são naturais nesse Sim. estado. Isso aí. Gente, eu me lembrei agora do Chacrinha. Dá para fazer uma analogia do ego e o Chacrinha. Vocês lembram que ele dizia, para quem é do mesmo tempo, ele dizia assim: eu não vim aqui para. Eu vim aqui para confundir, eu não Eu vim não aqui vim para aqui para explicar. explicar, eu vim aqui para confundir. É. Ele criava um cenário de distração, de humor, mas as pessoas que participavam do show, elas estavam sempre angustiadas, porque a qualquer momento aquela buzina ia tocar. Era uma balbúrdia. Era o caos. Ali Era era um o retrato do caos. caos, né? As pessoas, veja que elas tinham uma dependência por aquilo, porque elas dependiam da aprovação, né? Elas dependiam da aprovação. Elas cantavam, elas davam tudo delas e dependiam da aprovação, só que sempre estava ameaçando apertar na buzina, né? Aí, às vezes, ela desclassificava e a pessoa, daí, não, o jurado dizia, não, mas estava indo bem, canta mais um pouco, né? Parece assim, dentro desse show, né, que é a vida, um show de humor, misturado com aquela angústia do terror de querer ser aceito por alguém que estava lá para confundir, não para explicar. Olha a loucura da vida aqui. É uma expressão do ego, né? Não deixa de ser. É uma É, expressão da ilusão aqui. o ego com suas soluções insanas, né? Aí entra Silvio Santos. Vocês querem dinheiro? Vocês querem dinheiro? O Silvio Santos saía com dinheiro no Chacrinha com abacaxi, troféu abacaxi. E Bom, gente, para o pessoal mais novo, isso aí são programas que tinha na televisão aberta, Programa de há muito tempo auditório. atrás, né? Que era a Buzina do Chacrinha e Silvio Santos que perdurou agora até agora, né? Mas o Chacrinha ele já faleceu há muito tempo. Então, vamos para o parágrafo 5, gente. Não tem nenhum comentário mais não, né? Então, ficou a pergunta, né? Sem resposta. Aonde posso ir em busca de proteção? Então, o que é que Jesus vai nos falar a respeito disso? Parágrafo 5. Deixa eu atualizar lá. Vou lá para cima. Parágrafo 5. Esta é a pergunta que tem que ser feita. Então, Jesus dá frisa aqui, ó, em itálico, ó, tem que ser feita. Aonde posso ir em busca de proteção? Buscai e achareis, entre aspas, né? Buscai e achareis. Não significa que deves buscar cega e desesperadamente algo que não reconhecerias. A busca significativa é empreendida conscientemente, conscientemente organizada e conscientemente dirigida. A meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. Aprender e querer aprender são inseparáveis. Tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti. Contudo, nem tudo que podes querer aprender tem valor duradouro. De fato, muitas das coisas que queres aprender podem ser escolhidas porque seu valor não é duradouro. Está escolhendo justamente porque a coisa é temporária. Né? A gente chega a esse ponto. Aí vou ler o 6 e a gente comenta, tá bom? Parágrafo 6.
O ego pensa que é uma vantagem não se comprometer com coisa alguma que seja eterna, porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. Vou sugerir, gente, que a gente comente os 5, porque o 5 tem relação direta com o anterior. Depois a gente lê o 6, tudo bem? Tá bom, tá bom. Então, está E aberto para o comentário. 6 também é enorme. Está aberto para comentário, então, o 5. E então ele vem, né? Então, a pergunta, aonde posso ir em busca de proteção, tem que ser feita. Mas só que a gente vai buscar a resposta, mas a gente não pode buscar a resposta cegamente. Porque pode ser que a resposta venha e a gente não perceba, se a gente não tiver conscientemente fazendo aquela resposta, né, de forma guiada, de forma corretamente guiada. Então ele fala, buscar e achareis, não significa que deves buscar de forma cega e desesperada, algo que não reconhecerias. A busca significativa é empreendida conscientemente organizada e conscientemente dirigida, ou seja, consciente dirigida pelo Espírito Santo. Nós não somos capazes de fazer essa busca e encontrar a resposta sozinhos. Isso tem que ser guiado. Por isso que ele repete conscientemente 3 vezes. Conscientemente empreendida, conscientemente organizada e conscientemente dirigida. É entregar a questão para o Espírito Santo e pedir que ele nos guie para encontrar a resposta. E aí ele fala, a meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. E essa meta é a meta alinhada, né, com propósitos do Espírito Santo, né, a meta do Espírito Santo, que é Deus, a nossa meta é Deus. Então, essa meta tem que estar conciliada, né, com o propósito do Espírito Santo. Aí ele fala, aliás, essa meta é o propósito do Espírito Santo, né, o propósito que ele nos orienta para alcançar. Ele fala no parágrafo 5, aprender e querer aprender são inseparáveis. Tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti. Então, se eu dou valor, eu vou ter mais ânimo para aprender. Então, por isso que é importante a vontade, né? Aqui está falando da vontade. Então, se eu dou valor, eu disponibilizo a minha vontade para aquilo. Então, eu vou ter mais compromisso, né, mais comprometimento com aquela busca, né, orientada pelo Espírito Santo, porque aquilo tem valor para mim, se eu considerar que tem valor para mim. E aí ele fala, contudo, nem tudo que podes querer aprender tem valor duradouro. Então, às vezes tem valor, mas o valor não dura, é um valor temporário, porque eu estou ali com as minhas metas privadas, né? Então, as metas privadas todas têm valor temporário. Só a meta do Espírito Santo que tem um valor duradouro. Então, a gente tem que ter atenção para isso também. Por isso que a guiança é fundamental, porque ele vai nos orientar para manter o que é duradouro e para perceber o que é temporário e que não nos serve. Né? É a confiança, né, de saber. É a confiança, entregue a o que é melhor para ti. Sim. Os valores temporários é que torna a gente doente, que torna a gente insano, porque você corre atrás de uma solução atrás da outra. Às vezes você acha que achou a solução hoje, amanhã essa solução já virou um problema. Sim. E você vai atrás de outra e vai acontecer o mesmo processo centenas e milhares de vezes. Você encontrando solução e a solução virando problema. Encontrando solução. Esse é o esquema do erro. Sim. Ele adora que você... É aquela coisa do ratinho na roda, né? O camundongo naquela rodinha. Ele quer que a gente o cachorro atrás do rabo. Né? Ele quer que a gente não formule a resposta. Procure e não ache, é o lema dele. Não, o que ele pede é que dê esse espaço, né? Aonde posso ir em busca de proteção? Buscais e achareis. Não significa que deves buscar desesperadamente algo que não reconheceria. Ele está dizendo que é só para pedir, tanto que aprender e querer aprender são inseparáveis.
apenas o querer e confiar é o mesmo do que aprender. Porque o querer é aquele desejo da nossa mente mais profundo de querer a resposta de Deus. Porque porque o normal é a gente ficar procurando e achando alguma resposta para os nossos questionamentos. No mundo, né? Procurando no mundo as respostas. Isso, o valor não é duradouro. Tudo que a gente quer aprender, a gente está dentro do campo da limitação. Só que o nosso ser, ele tem um presente, uma dádiva muito maior, que é a graça. E a gente não permite isso, porque a gente não fica quieto. A gente acha que tem que responder a tudo. Então, o que ele está desafiando aqui é largar nossa mente nessa vacuidade, largar a mente nesse vazio e confiar. Confiar de que aquilo que ele tem para dar é eterno, né? Sim. A proteção é genuína. E o ego não quer isso, ele quer que a gente preencha as lacunas. Ele não suporta o silêncio, ele não suporta o vazio, ele precisa preencher os pontinhos. Tem que ocupar tudo para não deixar, para não permitir nenhum risco, né, de ser obliterado. Horror ao vazio, o ego tem horror ao vazio. E isso é momento a momento, porque a cada vez que a gente preenche essa lacuna, a gente está se separando, né? Cada vez que preenche, a gente está separando. E momento a momento, a gente tem sempre uma nova chance de permitir, de deixar com que ele responda, né? O ele maiúsculo. Essa semana também eu ouvi alguém dizer que você tem que procurar dentro. Eu digo, rapaz, procurar dentro. Aí você acha que é dentro de seu corpo, né? Eu digo, rapaz, será que o ego engoliu a chave? Mas aí o ego, ele ensina só o que é mutável, né? Porque para se perpetuar e nos fazer crer na separação, continuar acreditando e trabalhando pela separação, né? Porque ele precisa da gente trabalhando pela separação para que ele consiga se perpetuar. Ele precisa que a gente pense o tempo inteiro. Ocupe a mente com qualquer coisa. O importante é a mente estar ocupada. Né? É pensamento compulsivo. Tem que ser compulsivo, porque você não pode descobrir que tem um espaço entre um pensamento que passou que ainda vai chegar. Se você descobrir isso, acaba com ele. Você não pode ficar ansioso, né? Então você tem que aquietar a mente, né? Buscar essa quietude para conseguir ser o canal do Espírito Santo, né? Porque sua mente ocupada, ela bloqueia o Espírito Santo. Então, você só vai ser útil, verdadeiramente útil, se mantiver a mente liberada para que o Espírito Santo possa, né, se comunicar através de você, através da minha mente, através de mim, através da minha mente. Podemos ler o 6? Sim. Então, vamos lá, parágrafo 6. O ego pensa que é uma vantagem não se comprometer com coisa alguma que seja eterna, porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. A qualidade do que é eterno é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas sistematicamente tem falhado em conseguir. O ego transige com o tema do eterno exatamente como faz com todos os temas que, de alguma maneira, digam respeito à questão real. Passando a envolver-se com assuntos tangenciais, espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente. Então, a questão, aonde posso ir em busca de proteção? É isso que ele está falando aqui. O ego transige com o tema do eterno, só estou repetindo, tá? Exatamente como faz com todos os temas que, de alguma maneira, digam respeito à questão real. Aonde posso ir em busca de proteção? Passando a envolver-se com assuntos tangenciais, espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente.
Linha 5. A ocupação característica do ego com coisas que não são essenciais é precisamente para esse propósito, para manter a questão essencial fora da consciência. Linha 6. Cadê linha 6? As preocupações com problemas colocados para serem insolúveis são instrumentos favoritos do ego para impedir o progresso do aprendizado. Em todas essas táticas diversivas que nos distraem, há, porém, uma única questão que nunca é colocada por aqueles que as perseguem. Entre aspas, para quê? Aqui, ó, linha 7. Para quê? Para que tal coisa? Essa é a questão que tu tens que aprender a colocar em relação a tudo. Qual é o propósito disso? Para que serve isso? Seja ele qual for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. Então, qual é o propósito disso? Seja qual for o propósito que eu escolher, ele vai dirigir os meus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito, naquele momento, tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro. Uma decisão que vai permanecer efetiva, a não ser que mudes a tua mente. Isso aqui me lembrou daquela coisa do roteiro estar escrito, que aqui ele está respondendo a isso. Ele fala, qual é o propósito disso? É a pergunta. Seja qual for o propósito, ele vai dirigir os teus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito, naquele momento tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro. Então, se eu escolho a mente, o pensamento egóico, se eu escolho ficar na mente equivocada, eu já defini meu futuro ali automaticamente. Os meus pensamentos serão dirigidos para... Cadê? Os meus pensamentos, todo o meu esforço vai ser dirigido em função consistente, sendo consistente com aquele propósito que eu tomei. Então, se eu escolher a mente errada, se eu escolher a separação, me manter na separação, todo o meu esforço vai ser em prol da separação, de aprofundar a separação. Se eu escolher como meu propósito o perdão, né, a expiação, eu vou direcionar todo o meu esforço futuro em função do perdão e da expiação. Então, por que o propósito é tão fundamental, né? Então, por que essa pergunta, o para quê, qual é o propósito disso, por que ela é tão fundamental? Porque ela vai definir o nosso esforço futuro, em função da separação ou em função da expiação. Então, qual é o professor que a gente vai escolher? Em função do propósito que a gente escolher, a gente está escolhendo o professor. Eu acho que ele está dizendo, quando tomas uma decisão em relação ao propósito, no caso, não que a gente tenha que achar qual é o propósito, a gente toma uma decisão de perguntar, né, para quê? Quando a gente está orbitando em torno de que tudo passa a ser uma pergunta, para que a gente ouça a resposta, tudo tem a ver com o propósito, nesse momento a gente está tomando uma decisão a respeito do esforço, ou seja, de parar de fazer esforço. A gente soltou nesse momento e permite, assim eu estou entendendo agora, que permite que tudo seja sobre o propósito. E parei de me preocupar, de me esforçar, a não ser que eu mude de novo a mente, buscando se esforçar e fazer, e entrar numa fazeção de coisas. Nesse momento que eu tomei uma decisão em relação ao propósito... Porque só há dois sistemas, né, Márcia? Então, você vai escolher um sistema ou outro. O propósito é isso aí. Você não, eu acho que mas eu acho que quando tu faz essa pergunta para quê, tu permite, tu já fez a escolha. Tu fez a escolha de não se esforçar, de permitir que ele leve o caminho e leve de uma forma... Você já começa a questionar cada coisa. Então, você já começa... Porque o foco vai mudando e vai desaparecendo o resto. Uhum. E aí, daí já não existe mais duas coisas. Aí só existe uma. Só existe a totalidade. Só existe a unicidade.
quando tem a ver com a pergunta do Aí você chega naquela questão, eu não preciso fazer nada. É. Porque se eu faço a escolha certa, as coisas vão acontecendo de forma harmoniosa e que eu não preciso mais realmente fazer nada. Eu vou continuar ali sendo um instrumento, né? Esse corpo, identidade de corpo continua sendo um instrumento, mas sendo guiado. Então, tudo na minha vida vai acontecendo, eu vou continuar fazendo as coisas que eu faço na minha vida, mas de uma forma guiada, sem eu achar que eu estou com a rédea na mão, que eu escolhi a guiança do Espírito Santo. Então, tudo vai acontecendo sem eu ficar estressada, sem eu ficar preocupada, sem eu ficar ansiosa, porque ele dirige de maneira que contemple tudo. E aí realmente não precisa esforço, porque ele está esforço no sentido assim, do desgaste emocional, por exemplo, né, de ter que fazer as coisas, fazer acontecer, de dar solução. Não, só quando a gente entrega e solta, vai ficando tudo muito mais leve, né, porque a gente percebe que ele está conduzindo. Eu que estou agora, vou levar essa lição aqui hoje, nessa noite, vou meditar mais em cima disso, vou orar pelo que eu passei agora esses últimos dias, 2 semanas, vendo o corpo da minha mãe padecer, né, numa UTI, entubada e tal, e a imagem do terror, fica muito difícil, esse ego-corpo me cooptou de uma forma violenta, né? Então, hoje, para mim, essa lição de hoje, esse capítulo aqui, está tocando muito fundo, assim, e está precisando muito de um pedido de ajuda, né? Para que eu possa fazer essa pergunta, para quê? Por quê? Porque, assim, a minha mãe morreu depois de tudo isso, depois de 20 dias, e ela continua, a memória continua sendo reproduzida na minha mente. Então, o sofrimento não parou, né? É como se ela ainda estivesse viva e eu sofrendo e vendo aquele corpo. Então, eu acho que veio a calhar isso aqui, né? Hoje, esse chamado foi para eu ler isso aqui, para fazer a pergunta: qual é o propósito disso? Porque está dizendo, seja ele qual for, ele está querendo dizer que não tem ordem de dificuldade, né? Não existe a classificação. Não importa uma bomba atômica destruir um país, uma mãe na UTI ou um mal-estar do estômago. Ele está dizendo que é tudo a mesma coisa, o que tiver na nossa frente precisa ser questionado, né? Para quê? Aí todas as coisas cooperam para o bem, quando você tem esse entendimento. É. Porque o ego é muito sutil, né? E é muito perverso. O ego é até católico. Ele diz que foi Deus que criou esse mundo. Mas no fundo, Gustavo, se a gente pensa, a nossa mente é Deus, né? E a questão é como que se vê esse mundo, né? Com a mente de Deus, se a gente realmente alcançar esse lugar, talvez a gente consiga ver que seja diferente daquilo que a gente imagina. A, o mundo real, ele dá uma pista sobre isso, né? Ele diz que você está no mundo, mas não é desse mundo. Pois é. Você faz tudo como você faz como é o nome da cachorrinha? A Tieta? A dieta, você faz com o seu corpo. Vou levar meu pet para fazer xixi. Meu pet agora vai tomar café da manhã. Meu pet agora vai trabalhar. Isso é o mundo real. Você está aqui, mas não é daqui. E é assim uma aproximação, né? Então, gente, nós acabamos o texto, né? A gente poderia, então, como
oração final, ler, por exemplo, aqui a lição 329. Eu já escolhi aquilo que é a tua vontade. Por exemplo, olha, vamos pegar a lição 325, que é na página 488. Todas as coisas que penso, ver, refletem ideias. Isso tem relação com o propósito que a gente estava lendo na sessão, certo? Concordam? Vamos lá. Então, 3, 2, 5. é a lição 325. Alguém gostaria de ler a lição? Posso ler? É uma oração, na verdade. Nessas lições são orações. Então, você lê, Marcinho? Posso ler. Lição 325. Então, vamos pedir para fechar os olhos, né, para a gente respirar fundo, entrar em sintonia com o Espírito Santo, para que a gente possa trazer essa oração para o nosso coração, para a nossa mente. Todas as coisas que penso ver refletem ideias. 1. Esta é a nota mestra da salvação. O que vejo reflete um processo em minha mente que se inicia com a minha ideia do que quero. A partir daí, a mente faz uma imagem daquilo que deseja, julga valioso e, portanto, busca achar. Essas imagens são então projetadas para fora, contempladas, estimadas como reais e guardadas como nossas. De desejos insanos vem um mundo insano. Do julgamento vem um mundo condenado. E de pensamentos de perdão vem um mundo gentil e misericordioso para com o Filho Santo de Deus, oferecendo-lhe um lar benigno, onde ele pode descansar por um momento antes de prosseguir viagem e ajudar os seus irmãos a andar para frente com ele, a fim de achar o caminho para o céu e para Deus. 2. Pai nosso, as tuas ideias refletem a verdade e as minhas. A parte das tuas apenas inventam sonhos. Eu vou repetir que ficou ruim as vírgulas. Pai nosso, as tuas ideias refletem a verdade e as minhas. A parte das tuas apenas inventam sonhos. E as minhas, a parte das tuas, apenas inventam sonhos. Isso. Que eu só contemple aquilo que as tuas refletem. Pois as tuas, e só as tuas, estabelecem a verdade. Amém. Amém. Nossa, muito boa essa lição aqui. Encaixa totalmente, né? Maravilhoso. Total, maravilhoso. Sim. Então, essa lição, gente, a lição 325, ela está na página 488 do livro de exercícios. E assim nós completamos o estudo de hoje, né? E podemos agradecer, né, ao Espírito Santo que nos permitiu estar aqui, né, que nos ajudou a estar aqui, e a todos que também estiverem assistindo, né, esse estudo, que todos possam absorver. E os que assistirem a gravação mais tarde também, né? Sim. Que possam absorver todo o ensinamento que Jesus quer que a gente aprenda, né, para que a gente possa ser verdadeiramente útil ao propósito da salvação. Lição de casa hoje para mim. Isso aí. Então tá, boa noite, Então, pessoal. gente, boa noite para todos. Boa noite, gente. Obrigado pela companhia. Até a próxima, então. Até a próxima. Obrigada.